Muito bem. É, eu sou Luciana Bruschi, eu sou fisioterapeuta. Ah, eu dancei por muitos anos, eu comecei balé, dançando balé, e daí minha vida chegou na trajetória lá com a FETS, em Curitiba. Dancei um tempinho com ela, não foi muito tempo, mas foi um tempo bem intenso, foi incrível. E depois disso, nunca desgrudei dela. Quando podia, fazia curso, quando podia, estava lá. Inclusive, minha mãe mora lá em Curitiba, né? Eu estou em Foz do Iguaçu agora. Mas é sempre um carinho grande que eu imagino que todos os teus ex-alunos têm por você, porque você é uma pessoa incrível, profissional, maravilhosa. Quando eu dançava contigo, tive algumas oportunidades e foi incrível. Muito obrigada, aproveitando aí a oportunidade. Menina, Lu, eu que agradeço. É, E a gente bom está dia. aqui com uma honra para mim poder estar entrevistando você ter aceitado o convite, para você falar um pouquinho da tua trajetória, do como é que está o cenário do jazz aí no Brasil e como é que está o cenário hoje também, né? Porque a gente sabe que não está fácil. Então, eu acho Conta que para mim como é que você começou. é, eu acho que o cenário do jazz deu uma boa melhorada, porque já surgiram congressos de jazz, acho que pelo mundo todo, né? Não só nos Estados Unidos, que é o nosso carro-chefe, né? A gente tem, Aham, né, o principal influenciador do nosso jazz, mas eu acho que aham, no Brasil também, né? Hoje a gente tem vários congressos de jazz acontecendo, e isso é um incentivo. O nosso único problema são as leis de incentivo, que não abrem as portas para essa categoria, para esse estilo de dança, só para dança contemporânea mesmo, né? Então, o nosso maior problema é esse. Mas acredito que esteja bem, uma modalidade que vende bem, que atrai o público, que é dinâmica, né? Ela consegue sim. estar bem. Ela Sim. chega no público, né? Mas está indo. Ah, tem uma coisa que eu não sabia aí, em relação aos projetos, que os projetos só abrem para dança contemporânea mesmo. Eu me lembro que quando eu dançava com você, a gente até tinha especulado de querer fazer, na época a gente estava levando para o contemporâneo, né, a linha da Eliane, e realmente era uma coisa que a gente estava procurando fazer, e na época era para o contemporâneo, né? Porque eu tive uma fase bem forte do jazz e depois eu migrei para o contemporâneo. E hoje em dia eu trabalho as duas coisas. Eu tenho uma companhia de jazz Aham, e uma companhia de contemporâneo. Então eu aham, dialogo com o cliente. Mas hoje em dia acho que o maior problema é fazer com que o jazz ele seja visto, bem visto, entendido que ele pode ser contemporaneizado também e não ser dança contemporânea, né? Continuar com o estilo jazz e, sim, e ter sim, apoio, e principalmente ter apoio. Deixa eu só sim. aqui. Conta para mim como que você começou ele. Qual foi E, seu primeiro marco para dança? Com quantos anos você tinha? então, eu comecei com 9 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e acabei Ai, de vindo para cara, Curitiba, de Carazinho, Rio Grande do Sul, e acabei vindo para Curitiba para fazer o curso superior em dança, né? Daí me aprimorar, porque eu já dava aula lá, mas não me sentia bem dando aula. Sabia que estava faltando, né? Que a gente sabe quando não dá mais. A gente precisa aham, estudar mais, então eu vim para estudar, vim para isso, para adquirir conhecimento. E daí acabei ficando em Curitiba, terminando a faculdade, fazendo especialização, casando, tendo filho, todas essas coisas que a gente faz, né, no decorrer dos anos da vida. E aí acabei trabalhando por 18 anos no Estúdio Corpo Livre, que eu acho que foi o que você fez, né, na Corpo Livre. sim, E sim. depois de 18 anos, abri meu próprio espaço, que hoje eu já tenho 13 anos, e daí eu comecei a realmente a trilhar um caminho da escola, de direção, De não cuidar. só isso, mas também administrativo, né? Dirigir uma equipe de professores, né? Então foi indo para esse lado aí, que é o lado mais empresarial também, como trabalhar com uma empresa, entende?
e não só ser diretora de grupo como eu era, sabe? Que é bem diferente. Você ser diretora de grupo e você ter uma Sim. empresa e fazer ela caminhar. Entende? Então, no decorrer do tempo, foi acontecendo todas essas mudanças na minha vida e, enfim, uma série de circunstâncias que alteraram o meu decorrer, minha, minha trilha É, do caminho. sim, e que você conseguiu abranger, né? Normalmente o pessoal dá uma funilada, né? Você conseguiu fazer ao contrário, abranger, trazer professor, levar bailarino para fora, né? Isso é admirável. Uma pergunta para você que eu acho que a maioria das pessoas talvez que já tenham feito, né, que perguntam assim, ah, você é do jazz hoje, mas você começou com balé, porque antigamente se colocava a criança no balé, né? Não se colocava a criança no jazz. Hoje tem jazz infantil muito mais corriqueiro, né? Antigamente não tinha. Então, eu comecei com balé clássico mesmo. Aquela coisa, por ser no interior, né? Por ser no interior, aquelas coisas de balé clássico no clube, onde o professor vinha Uhum. lá da cidade de Porto Alegre para ministrar aula. Mas daí eu comecei com balé clássico e ainda continuei, ainda fui para Passo Fundo, que era uma cidade maior, e daí continuei com o balé clássico em Passo Fundo. Foi daí que eu conheci um professor que realmente falou que eu tinha que procurar um caminho mais para estudar, tipo, sair dali daquela região e começar a Uhum. abranger um espaço, porque eu E acho quando que você começou a dar aula, você começou a dar aula de balé também. comecei principalmente com o balé. E daí descobri que o balé faz parte do teu corpo, que foi o drama, né? Caía a ficha assim, e dizer, não, realmente o balé agora não é mais meu caminho, eu tenho que descobrir outras coisas. Aí veio a dança Uhum. moderna, depois veio o jazz, né? Então a dança moderna também foi uma coisa que entrou Que o muito. que tinha na faculdade, né, que era as aulas de dança moderna, né? Exatamente. O moderno foi muito importante, né? Porque ele ajudou a criar, hoje a criar um estilo de jazz que eu tenho, que tem muita investigação de dança moderna também. Uhum. Então, ele é importante na minha vida, a dança moderna. E daí Que foi, você né? teve contato na faculdade, né? E daí eu fui saindo do balé clássico por uma série de questões. Como bailarina, eu não me via mais dançando balé clássico por uma série. Por você descobrir, né? Que você não tem. Enquanto você é criança, você imagina que você vai conseguir tudo, né? Uhum. Você se. Tudo é fácil para você, entende? Você acha que vai conseguir chegar fácil naquele ponto. Então, até você descobrir que você deixou de ser criança e agora você vai ser adulto e descobrir que realmente você não tem aptidão para aquilo e não vai acontecer, as coisas não vão acontecer da maneira que você esperava, que você criou e se iludiu. De um Principalmente, eu acho, sonho, de uma visão, acho uma ilusão, né? que quem vive no interior vem com bastante ilusão, né? É Uhum. isso. Então, e para chegar aqui e de repente descobrir que não, que realmente não é nada disso, entendeu? Vamos voltar tudo, zerar tudo e recomeçar. Foi isso que aconteceu comigo. Entendi. Zerei tudo, recomecei, e no recomeçar eu descobri outros caminhos. Me permiti, Que legal, que né? legal. Eu acho que o balé realmente é para poucos, né? Eu mesmo, quando dançava, cheguei, né, na faculdade lá, também cheguei com essa ilusão. Cuiabá era uma capital, né? Não era uma cidade pequena, mas ainda assim cheguei com a ilusão, né, de que a gente podia tudo. E realmente a gente sofre um pouco de preconceito, né? Com certeza. Ou O ele balé é abaixa preconceito um pouquinho o som. baixo. Tá reverberando o que eu tô falando aí pra Melhorou? ti. Dá uma olhada se Acho que sim, melhorou. Uhum. acho que sim. Aí Ok. tem esse preconceito, né? E às vezes você não tem o corpo, aí às vezes você não tem o físico mesmo, às vezes até o formato, né? Do corpo, do quadril, o formato da perna, né? Antigamente tinha essa estigma, né? E você vai realmente bailarino clássico que
Hoje a gente vê que está em outro caminho, né? Como você, com o jazz, como vários outros que estão no contemporâneo, tiveram um pouco desse preconceito mesmo, né? Físico. Às vezes até a pessoa até tem físico, tem jeito, que nem na época, a nossa bailarina, a Érica. Você lembra da Érica? Ela tinha um pezão maravilhoso, era linda, mas ela não gostava do balé. Pois é. Era o balé que gostava dela. E você, como fisioterapeuta, sabe, né, o quanto a gente passa os limites, né? E eu acho que chega a esse ponto que a gente passa os limites do corpo e daí começa a abranger as lesões. Então, eu acho que o balé clássico, se você não tem realmente aquela aptidão física, você começa a partir para uma autodestruição do seu físico, né? Então, é complicado. Então, hoje em dia, com o jazz contemporâneo, eu consigo trabalhar com mais respeito, sabe? Ao tipo físico que você tem. E não querer ser o que você não pode, realmente. Atingir Sim, é algo verdade. que você... A competição no balé é muito alta, né? Em relação a isso, né? Ó, a Lu ali está dizendo, diria ser cruel o balé em alguns casos. Realmente é cruel. Aquela coisa, eu ainda brinco, falo assim, eu amo balé. Eu comecei com balé, mas o balé não me ama. Então, a gente não consegue chegar no nível. Por isso eu fui para a fisioterapia mesmo, para ter esse olhar que você está me tendo agora, o olhar de cuidado. E saber que mesmo uma bailarina que não tem físico, é difícil, e mesmo sabendo uma bailarina que não tem físico, com a fisioterapia, com o treinamento, tentar fazer com que ela chegue lá, já que ela quer se tornar bailarina, tentar fazer com que ela chegue lá sem se machucar, né? Sem se lesionar. Agora, o balé é muito importante, né? Ele que vai te direcionar, né? Então, eu agradeço por ter começado no balé, porque acho que sem o balé eu não teria a visão que eu tenho hoje de bailarina, né? O cuidado que eu tenho com o bailarino. Então, sem o balé não seria possível isso. Então, eu sempre acho interessante a gente iniciar o balé clássico. Aí ele tem é cruel, tudo, mas a gente precisa entender certas coisas, os caminhos da dança clássica que são importantes para depois a gente chegar a algum lugar. Né? Isso é importante. Um corpo clássico com técnica realmente é diferente, né? Me diz uma coisa, tô curiosa aqui. A Jujula, a Júlia Meirelles, ela não era do balé, né? Ela era do hip hop lá com o Robson, né? Ela não tinha trajetória de clássico, né? Não tinha. Ela começou tudo ao contrário. Ela começou com o hip hop, né, que eu chamo de danças urbanas. Dali em diante, ela foi pro jazz, e do jazz ela foi pro balé. Então, você deve ter visto essa mudança, né? Do corpo quando ela conheceu o balé, né? Eu me lembro que ela falava que tinha essa trava com o balé, mas sabia que era importante, né? Mas para você ver como ela como bailarina, é uma pessoa bem consciente, né? Então, ela faz fisioterapia também, então ela procurou toda essa consciência, entendeu? Então, ela foi fazendo tudo ao contrário mesmo do que normalmente a gente faz, né? Mas ela conseguiu descobrir o corpo e entender esse corpo e dominar ele, né? Principalmente. Esse domínio todo, né? Além do condicionamento físico também, que eu acho muito importante, sabe? Sim, dá pra ver que ela se cuida pra caramba, né? Antigamente não tinha essa visão, né, Quando você foi pro jazz, você percebeu que o jazz ele era um pouquinho mais intenso que o balé em relação a esse preparo físico? Como eu joguei vôlei muito tempo, então eu sabia que eu tinha que ter condicionamento para você chegar a uma amplitude maior de movimentação, a uma potência maior. Então, eu tinha essa visão do vôlei comigo, sabe? Então, eu comecei a potencializar os bailarinos para que eles tivessem mais condicionamento físico para aguentar determinadas cargas, né? Cargas de ensaio e tudo mais. E um fisioterapeuta não, ortopedista que me acompanhou há muitos anos, que também me chamava atenção para isso, né? Se você não fortalecer, você vai conseguir. Se você não alongar, você não vai conseguir. Então,
muscular que você tem vários grupos musculares, então você tem que ir alterando, entende? Então, tudo Aham, isso que foi um casamento, sabe? De conhecer as pessoas e dialogar e chegar a isso. E saber que aham. consegue. Oi, Eric, querido, estou entrando ali. Legal. E saber que você precisa condicionar mesmo. E hoje em dia, o condicionamento, você viu para os bailarinos clássicos, hoje em dia a gente vê no Instagram, né? É impressionante que os bailarinos estão, a que ponto eles estão chegando para se condicionar e ter mais uma vida longa, né, na dança. Você só vai É, conseguir. é exatamente isso. É exatamente isso que a gente prega lá com bastidores, né? Que é esse treinamento por fora, esse treinamento paralelo. E justamente a missão da empresa que a gente coloca sempre é prolongar a saúde, prolongar a trajetória como bailarino, sempre com essa saúde, né? A gente tenta isso lá no bastidores. E é difícil colocar isso na cabeça. Mesmo os bailarinos hoje vendo muita coisa, assistindo muita coisa por aí no Instagram, eles não têm disciplina, né? A disciplina, o entendimento, onde procurar aqui no Brasil ainda é fraco isso, né? Verdade. Aqui no Brasil é extremamente fraco, porque se os colégios permitissem já, né, esse condicionamento com as crianças, imagina onde nós iríamos chegar, né, com as Nossa, nossas que crianças, legal. A a gente ia potência, ser os ursos da ginástica, né? porque eu acho que o brasileiro já tem muito talento artístico, né? Então, se ele Aham. condicionamento, um técnico paralelo, ele vai destruir, né? Entende? Então, é uma pena que É, não tem visão ainda no Brasil, mas eu acho que está é. caminhando, né? Está caminhando para Tá, isso. tá devagarzinho. Assim, a gente tem visto muita procura do pessoal pela empresa, pelo bastidores, com treinamento online mesmo agora na quarentena. Aqui em Foz eu trabalho numa escola que ela tem aula de preparo físico paralelo com as aulas de balé. É uma escola que só tem balé, Sim. e e eu dou aula de fisioterapia da dança com uma aula paralela. Ela não é eu, como fisioterapeuta, entrei com a fisioterapia da dança. Então, é mais ou menos um treinamento mesmo. Então, assim, eu consigo enxergar quão diferente são esses bailarinos da escola dos bailarinos de outros lugares, né? Porque ela tem essa visão, porque ela tem essa mentalidade do cuidado. Inclusive, ela é lá do Rio Grande do Sul também, a Melissa Martins. Então, ela veio para Foz com essa visão e ela sempre teve preparo físico paralelo. É muito legal. Me diz uma coisa, ele me conta uma coisa. Quando você começou com jazz, aí você já começou dançando, só fazendo aula e paralelo com a faculdade, e depois você começou, ou você já estava dentro de uma companhia? Não, quando eu comecei o jazz, acho que em Passo Fundo, eu comecei uma iniciação a conhecer o jazz um pouco, mas não realmente a ir a fundo, né? E daí, quando eu cheguei em Aham, Curitiba, na faculdade, eu fiz jazz também. Então, eu fui conhecendo mais, estudando mais, e depois eu fui em São Paulo com a Roseli Rodrigues, e daí eu comecei a investir todo ano, eu ficava de 20 a 30 dias lá só investigando mesmo jazz, e não só dentro da escola dela, mas eu também ia para outras escolas também, aham, procurando não o jazz, mas a dança moderna, sabe? Então, eu aham, gosto de investigar mais a dança no todo, não só ficar aham. numa modalidade presa, sabe? E na época eu fui muito por estágio também. Eu fazia Ah, separação, tá? Foi bem bacana, assim, conheci muita tinha coisa. que fazer o estágio, né? É, E nossa. me conta a tua história com a Corpo Livre. Como é que você chegou lá? Como é que você chegou com o Ronei? Então, com o Volney, foi um parceiro, né, gigante. É, Da, Foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele, tanto a parte administrativa, como direcionar uma escola de dança, o que precisa aham, acontecer. Mas eu comecei a dançar com a Rosane Gonçalves na época, e ela trabalhava na Corpo Livre, no estúdio Corpo Livre. E ali ela ficou um tempo e depois ela se retirou, e quem assumiu fui eu, a parte que ele dava muita
importância para a dança, né? Quer dizer, era uma academia Aham, artística que dava uma aham. visão com a dança. E ali eu fui ficando 18 anos, até que ele próprio falou, Eliane, já, você tem que sair e seguir sua vida, porque você já tem Olha que talento. legal. E ele me direcionou e foi bacana, assim, a gente continuou conversando, até hoje conversa. Que E, legal, não sabia ele. e eu tenho uma visão, ele foi um grande mestre, assim, para você Que bom. entender que realmente você tem que ter pulso forte e firme para direcionar uma equipe, né? Que não é Eu fácil. lembro porque eu dei aula, né? Eu dei aula lá no Estúdio Corpo Livre com vocês lá, né? Eu dei aula, eu fui funcionária dele, né? Eu me lembro muito bem como eram as reuniões. Ele é muito Eu tenho inteligente. várias frases dele anotadas nos caderninhos das reuniões que eu me lembro até hoje, assim, pessoas, né? Frases e pessoas que marcaram. Por isso que eu perguntei por como é que foi, como é que você chegou lá. Então, você já estava numa trajetória dentro da escola, do estúdio, daí você foi ficando, já estava ambientada, né? Como bailarina, depois como professora e depois eu fiquei como coordenadora de dança. Até Da que, dança. Aham. então, foi todo um trajeto ali com ele, aprendendo e sofrendo, e Aham. levando muito na cara, porque ele realmente exigia mesmo, tá? Era muito Sim. exigente. É. E me E, conta como é que foi a tua primeira impressão quando você abriu o centro de danças lá da Eliane. então, abrir uma escola não é fácil, né? Então, Aham. eu sofri bastante, apesar de que eu já fui com bastante alunos para lá, porque eu já dava aula há muitos anos, então eu carreguei todo esse pessoal comigo. Mas foi difícil a questão de você ter que direcionar, quer dizer, eu só sabia até então, direcionava uma equipe como coordenadora, mas eu fechava a porta e eu ia embora, né? Quer dizer, Sim, você fecha a porta e você vai embora. E acabou, e você tem férias, salário, 13º, enfim, tudo mais. Então, quer dizer, quando você abre uma empresa, acabou. Você tem 24 horas em função daquela empresa, os 360 dias do ano. Não tem férias, não tem 10, não tem nada. exato, sim, né? Aham. Acaba tudo, né? Então, agora você vai ter que seguir. Se a água bater na tua bunda, você vai ter que se bater. Não tem ninguém para salvar. Entende? Dá um Então, jeito. a primeira foi uma surpresa de repente cair. Eu abri o espaço que eu estou hoje tem 400 metros quadrados e estou até hoje lá, é um espaço enorme. Então, Sim. então dominar aquele espaço e conseguir administrar e se manter numa pandemia, principalmente, né, como agora. Então está sendo bem difícil, né? Mas no primeiro momento é uma surpresa mesmo, quer dizer, você tem que dar conta. Mas se eu não Você tivesse continuou dando aula, você continuou coreografando, você continuou sendo diretora, coordenadora da equipe e mais administradora ainda, né? Daí você tem que ver que chega uma hora que você não consegue sozinha, né? Pega um contador, pega um administrador, né? Para você também continuar com as suas coisas. Com certeza, eu tenho uma equipe, com certeza, uma equipe que está comigo há muito tempo, senão não tem como dar certo, né? Sim, Mas é uma coisa que eu sempre falei para mim, eu não quero abrir escola. Todo mundo falava, abre a sua escola. Eu falo, não, eu não gosto de papelada, não gosto de burocracia, eu vou ser funcionária eternamente. Aí hoje com a Físio é a mesma coisa, abre a sua clínica. Não, eu não quero, eu não quero. Eu imagino a dificuldade que seja, eu não tenho esse cacife, ele, parabéns, eu não tenho mesmo. Assim, eu sei que é difícil, e são coisas que se você fosse só a dona da escola, se fosse só administradora, ok, mas aí você é tudo lá dentro, né? é, Você é professora, você é coordenadora, você é coreógrafa, você é atrás do figurino, atrás do teatro, atrás... Nossa! é difícil, não é fácil, mas eu acho que todo artista ele é muito guerreiro, né? Então ele aprendeu desde o início que tem que ser assim, porque a gente, desde criança, a gente leva muito com o professor, e eu acho que os professores têm mesmo que cobrar, porque é ali que a gente aprende. É ali que a gente É, aprende organização, ética, trabalho, entende? E daí você aprende que tem que se virar, e a dança que ensina isso. A dança ensina muito. Ela é uma escola verdadeira.
Já dizia Se não uma... tivesse essa força de vontade, a gente não estaria onde está, né, ele? Porque realmente a dança dá essas cacetadas. Se fosse qualquer um falar, desistir, falar, não quero isso para mim, não quero sofrer com isso, né? Por pensar como a dança ajuda a insistir e a continuar, né? Outras carreiras, outras áreas não é dessa forma. Você já É. desiste com mais facilidade, né? É, Então, ele falou, com certeza, o diamante é criado sob pressão, né? E realmente é nessa hora que a gente consegue ver o brilho depois, né? De tanto que sofreu. Não precisa ver o que sofreu, o que passou, né? Que a gente consegue enxergar a fortaleza que você é, que você foi com todos esses anos fazendo suas coisas. Você continua ele de sempre, mas você tá um pouquinho mais filosófica, mais profunda. Acho que essa conversa assim, trouxe um, uma visão diferente sua de que eu tinha quando eu dancei com você, né, há 16 anos atrás, nossa, 15 anos atrás, né? foi Meu lindo. Deus, Você vista tudo, foi linda a passagem. Maravilhosa. foi incrível. Foi incrível. Uma pessoa que eu tenho contato até hoje é o Samuca, né? Tá lá em São Paulo hoje, que foi parceirão também nas danças que a gente tinha, né? Nos espetáculos. E ele sempre fala com carinho, assim, de você também, né? Esses dias eu estava em Curitiba, eu encontrei o André, não o que está contigo do contemporâneo, o outro, o André Baixinho, que era parceiro dele, e começou Sim. o balé. Eles começaram os dois balés junto comigo, né? E Uhum. daí ele chegou e falou assim, Prof. Lu, eu nunca vou esquecer do seu fondue. Daí É, eu disse, fondue? Eu nem lembrava como eu ensinava, o que eu ensinava. Ele falou, não, você me marcou aquele fondue. O outro André falava a mesma coisa. Então essa coisa de você gente passar, mesmo que seja um tempo, foi marcante, exatamente, foi super intenso. verdade, a gente E aí marca isso me muito. ensinou. O professor de dança tem que cuidar muito do que fala e falar exatamente o que tem que ser falado, porque o que a gente fala vai para eles, vai para o resto da vida. É impressionante, é isso mesmo. Vai para o resto da vida. Então você tem que pensar muito bem. Hoje em dia eu penso muito bem no que eu falo. Porque se eu falar, eu tenho certeza do que eu estou falando, sabe? Estou direcionando, Aham. tenho certeza do que eu estou falando, que é para o bem dele. Agora, se eu jogar fora o que eu estou falando, eu estou destruindo um lado que ele tinha com a arte, entende? Então eu tenho que pensar muito bem o que eu vou falar. Isso eu já Sim, aprendi. a New Eric falou, realmente, marca a história ali, ó. A Lu também tá falando, verdade, realmente, é uma arte ser professor, né? Ah, Antigamente era tudo no vamos, 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 né? Eu lembro da ele lá com aquela blusinha dela, e ela ia, e ela... Nossa, uma espivitada, uma pimenta, a gente tinha que correr atrás dela, corria para fazer xixi, voltava, e ela, cadê vocês? E a gente tava lá. Eu me lembro muito bem que você era muito justa nas coreografias, nos espetáculos. Se a gente faltava, se precisava faltar, se não estava no espetáculo, você tirava daquela cena, a gente não dançava, você não marcava lugar para a gente, você era muito justa. Então a gente fazia jus em estar ali, né, em ter que estar contigo, e essa coisa da intimidade, assim, você conseguia essa barreira, era profissional, a gente conseguia te ver como professora sempre com respeito, né? Isso sempre foi muito legal. é verdade, é verdade. E é verdade que a gente pode destruir alguém, como o Eric falou ali. Tem que tomar muito Aham. cuidado. Muitas vezes a gente Que faz legal, papel. ele. Que bom saber que você está bem, que você tá, que agora, né, depois de tantos anos aí, você como administradora, ter que se reinventar também agora nessa época que a gente está, né? Eu espero que a gente sabe que professor, se não dá aula, não recebe, né? Então, eu espero que a tua equipe aí esteja bem, que a tua equipe também esteja se reinventando. Você sabe que pode contar comigo aqui em Foz, né? Vocês já vieram, já dançaram aqui, a gente já esteve junto, né? O Bastidores também, tá? Com o preparo físico, com a físio da dança. Meu sonho é voltar para Curitiba e estar com você lá na escola. Você sabe disso, eu falo isso desde sempre, né? Agora, é, não é o momento de pensar nisso, mas realmente é uma oportunidade que eu gostaria de oferecer também para você, com os seus bailarinos, principalmente agora na pandemia, os alunos, poder ajudar de alguma forma para que eles voltem menos duros, que eles não se machuquem, né, também, tá? Eu sei que é importante isso e que tá todo mundo fazendo o que pode, né?
É uma prova de fogo agora, né, essa pandemia. Eu acho que ela vai fazer da gente mais guerreiros ainda e mais fortes ainda do que a gente já é. Quem continuar na dança é porque vai crescer demais. Porque Sim, o que eu estou tentando achar de soluções, você não tem ideia. Todo mundo, né? Todo mundo. sim. Vai ter que se reinventar. O que É ela falou verdade. ali? Como professores, temos que atuar muito na função de pais, amigos, psicólogos, é uma imensa responsabilidade e envolvimento, além do movimento e da técnica, formação para a vida. É verdade. É uma formação da vida mesmo. Mas a técnica a gente não pode nunca deixar de trabalhar, né? Sim. Ela Que falou honra poder falar contigo, ele. Que delícia poder falar contigo, mata a saudade, que saber é que você está verdade. bem, que você está guerreira como você sempre foi. Eu acho que a gente está aberto para isso, né? Você teve a trajetória, Joinville, a gente não falou de Joinville, não falou dos festivais, do que você tem participado, mas a gente tem visto. Estava em Minas ali da última vez, né? No ano passado eu estava lá também, quando você estava lá eu estava também, estava com bastidores lá. Que bom, parabéns. Fico muito feliz de ver você aí, tua trajetória. Pude acompanhar um pouquinho, que foi super intenso, mas consegui perceber que o merecimento é enorme. Você é uma excelente profissional. Que bom. Alguém de Santos falando. Obrigada, gente. Obrigado. Fico muito feliz que gosto do meu trabalho, porque não é fácil a gente atingir todo mundo, né? Obrigada. Não é fácil agradar todos, né? Mas você com toda essa trajetória, essa carga que você tem aí, realmente de admirar mesmo. Obrigada. Obrigada por hoje, obrigada pela Obrigada. conversa, obrigada pela insistência aqui da gente conseguir conversar pelo seu Insta. Eu Ai, queria pedir um favor para você. Coloca o teu Insta no teu story, deixa ele lá, para eu poder deixa. baixar também, para poder Aham. publicar no Salvo Insta do ele. Bastidores. Tá bom? Obrigado pelo Eric ali que falou que gosta do meu trabalho. E é isso, gente. Obrigada, Lu, que é uma super profissional, né? Logo, logo a gente vai estar junto, Lu. Vamos criar alguma coisa Vai, juntos. Você vai vai ver. sim. A Vamos se gente mexer. tem que se mexer mesmo. E agora a gente está aí na luta, né, das aulas online e vamos continuar, né? Porque temos que Mais um continuar. pouquinho ainda, né? Tá? Mais um pouquinho, né? O Eric é falante, que saudades. Eu lembro Opa, lembro Em de Goiás, compartilhar meu conhecimento aqui com o verdade, Internacional de Dança de Goiás. é verdade. Que legal. Saudade. Eita, Brasilzão, né? Ele rodou bastante aí já, né? Já foi, já voltou. Muito Rodei bom, bastante. muito bem, parabéns. A gente vê a dança de outras formas pelo Brasil afora. Várias Que bom formas. ele. Experiência, né? Mas foi muito bom conversar com você. Ótimo, adorei. Conversar com Obrigada. você aí que entrou. Obrigado por todos. E a luta continua, né, amiga? Vamos lá, ele. Força na peruca. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração. Agradeço muito sucesso para você, que você merece. Eu amo você, amo o seu trabalho, amo ter passado um tempinho com você que eu pude passar. Minha admiração é eterna, tá aqui carregando junto comigo, viu? Obrigada Ai, mesmo. que bom, querida. Um Obrigada, beijo Érica. grande, tá? Obrigada Obrigada. mesmo. Obrigada, pessoal aí que estava junto com a gente. Obrigada pelos comentários aí também. E vamos admirar esta linda profissional. Amém. Obrigada. Vamos lá, gente. Obrigada e seguimos, né? Como diz um dia atrás, Vamos. que um dia seja melhor que o outro, né? A gente faz o dia ser melhor, né, ele? Com certeza. Tá bom, Obrigada, querido? tá? Beijo grande. Beijo. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau. Tchau, querido.